Antes de começar, eu vou me apresentar rapidinho. Vou me apresentar em francês. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laura Lemounier. Je travaille à l'ambassade de France à Brasilia et je coordonne le programme Français Collab. Donc, c'est le programme auquel vous participez. Voilà. Os estudantes do CEDLAN, peut-être que vous pouvez vous présenter, dire votre prénom à Alice. Je m'appelle Deborah. Je suis deuxième da segunda. Deuxième année. Deuxième. And Seu nome? je m'appelle Melissa. Je m'appelle Victor Hugo. Super, enchantée. Enchantée. E o Lycée Français saiu da videochamada, não sei porquê. Bom, vamos vou apresentar a Alice. Então, temos o prazer de ter conosco a Alice, que vai apresentar essa oficina sobre a edição e gravação de um programa de rádio. E é isso. A Alice é francesa e é criadora de podcast. Ele já fez vários podcasts, mas ela vai apresentar um pouco mais depois o trabalho dela. Temos a turma do Brian. Brian, vamos aguardar um pouquinho, eles estão entrando na reunião. Laura, a minha câmera não está funcionando, eu tô no trabalho, a gente não vai conseguir habilitar, viu? Tá, mas você está com a turma ou está Eu tô sozinho? sem. Não, os meninos estão vindo ainda. Eu entrei primeiro, que eles não têm aula à tarde, né? Então eles estão voltando às 2 horas. Aí demora um pouquinho para eles me encontrarem aqui. Tá, então eles vão se conectar daqui a pouco, é isso? Isso. Ah, tá, ok. Bom, gente, vamos aguardar 5 minutos. Mas Alice, talvez você já se podia apresentar. Vamos. Ah, não, attends. Antes de começar, eu vou só fazer um resumo das regras do concurso, tá bom? Je vais parler français. Attendez, j'ouvre le document. Donc, vous êtes dans la catégorie 3, Ensino Médio, du programme France Écolab, du concours France Écolab. Et vous allez réaliser un programme de radio. Je vais vous dire les consignes, les instructions, d'accord? La règle, la consigne générale, c'est créer un court programme radiophonique à partir du thème suivant. Comment les sociétés humaines peuvent-elles vivre en harmonie avec la forêt? Le format est au choix. Vous pouvez faire un reportage, une interview ou un journal. Le support, donc c'est un enregistrement audio, c'est normal, c'est la radio. Et la langue autorisée, c'est le français. Vous allez parler en français et vous ferez un court résumé en portugais au début du programme. Vous fournirez la transcription en français. Et enfin, l'enregistrement, le programme, doit faire entre 3 et 5 minutes. C'est bon? Je pense que vous avez le règlement aussi. Henrique a dû vous donner le règlement. Então é isso, gente. Acho que Manaus
e que está entrando na reunião. Então, vamos poder começar agora. Merci, Alice, pela participação, por ministrar essa oficina. Et je te laisse la parole. Merci. Merci Laura. Bonjour a todos. Então, vou começar a falar em português. Eu vou compartilhar com vocês. Hop, eu acho que tá certo. Oui, on voit ton écran. Voyez bien? Top. Ok. Mais on voit pas ton PowerPoint. On Je le voit vois pas. Zoom. Là, on voit ta page internet Zoom. Ok. Et là, vous ne le voyez pas? Attends, je pense qu'il y a un décalage. Vocês estão vendo? Ou ainda não? Não? Os demais, vocês estão vendo a tela, o PowerPoint? Está funcionando? A tela do Zoom. A tela do Zoom, né? A tela do Zoom, sim. Então, vou refazer. Hop. E agora? Acho que agora deu certo. Sim. Tá bom? Ok, ótimo. Então, antes de começar, eu vou me apresentar um pouco. A Laura já falou algumas coisas, mas eu vou detalhar. Então, eu sou Alice Guzer, eu sou freelancer em comunicação. Eu vi nascendo o projeto France Collab em 2021, porque eu já trabalhei na embaixada. E hoje em dia eu trabalho por fora, eu sou francesa, mas eu moro no Brasil há mais de 3 anos. E eu já produzi, criei dois podcasts. Para a Embaixada da França, que se chama Lab Jovens o Podcast, que é o podcast do programa Lab Jovens. E um outro que se chama Rede para o Amanhã, que foi um podcast mais pessoal que eu fiz em 2022, onde eu entrevistei artistas, atrizes, cantoras brasileiras. Enfim, era um podcast de entrevista mesmo. Então, tem uma experiência e, enfim, o objetivo aqui de compartilhar com vocês o que eu sei, meus conhecimentos e minha experiência. Então, eu pensei articular em duas partes. Primeira parte, eu vou dar alguns conceitos, dicas sobre como gravar e como editar a produção que vocês vão ter que entregar. E depois teria uma parte de perguntas, respostas, tanto sobre o que eu vou apresentar agora, quanto não sei se vocês já começaram de fato a editar, se vocês já têm um roteiro, enfim, então vocês vão poder me perguntar também algumas dicas se vocês já começaram a trabalhar sobre isso. Tá certo? Vocês estão me escutando bem? Ok, ótimo. Então, vai ter dois pontos. O primeiro é sobre como gravar nas melhores condições. E o segundo vão ser as bases da edição. Então, eu criei meio que um guia para gravar, para dar para vocês, tipo, as coisas mais importantes que vocês precisam saber. A primeira coisa é que a qualidade final do áudio, ela depende em grande parte da gravação. Ou seja, se o áudio que vocês vão gravar ficar com muitos barulhos, fica alguém entra, bate uma porta e tal, é muito difícil depois, tipo, corrigir. Vocês vão poder cortar, fazer trechos e tal, mas melhor ficar o áudio, mais fácil ficar a parte depois da edição. Então é importante ter um cuidado quando vocês vão gravar. E ter um cuidado no ambiente onde vocês vão gravar. Mas antes de começar isso, o que vocês precisam para gravar? Então, vocês vão precisar de um celular e usar um gravador de voz. A não ser que vocês tenham, não sei se vocês tenham microfones na escola, não sei se vocês têm ou não, não sei. Débora, Melissa, Victor Hugo, já que eu sei o nome de vocês. Vocês têm um microfone?
Vocês têm? Ok, ótimo. E aí ele se conectar com o computador, vocês sabem? Ou se ele se conectar com interface? Hum. Ok. Então é ainda melhor porque o microfone ele vai aumentar a qualidade do seu áudio, vai ficar melhor. Para quem não tiver microfone, tudo bem usar o seu celular. Depois tem vários aplicativos de gravador de voz que vocês podem achar, que são muito bons. Tipo, a qualidade vai ser um pouquinho mais baixa, mas não tem problema para gravar e depois editar esse som. Sobre o ambiente, tem algumas recomendações. O mais importante é achar o lugar mais silencioso. Tentar evitar gravar perto de uma janela, ou num lugar público, tipo cafés, biblioteca, tanto como gravar num lugar vazio como sala de aulas. Porque perto de uma janela ou num lugar público, vocês não vão poder controlar os barulhos. Alguém que vai entrar, alguém que vai bater, não, que vai fazer um barulho, aí vai cortar vocês. Vocês vão ter que refazer enfim, o objetivo é de reduzir os barulhos que podem entrar. E numa sala de aula, às vezes, é que tem muito eco, não tem muito móveis, então o som ele vai ficar, depois vai dar para escutar que você gravou mesmo num lugar sem muito móveis. Então, realmente, essas são as duas coisas que é legal evitar mesmo. Lugares barulhentos ou lugares muito vazios, porque depois vocês não vão conseguir muito bem consertar. Então, isso são as duas recomendações bem importantes. Depois, quando vocês vão gravar, o que eu acho também legal fazer, às vezes vocês talvez não vão ter, mas é tipo, se possível, às vezes jogar um cobertor em cima do microfone. Então, tentar criar meio que como se fosse uma chapa para fazer com que a qualidade do som seja melhor. Então, por exemplo, quando eu gravei algumas coisas na minha casa, porque quando você tem possibilidade de gravar num estúdio, aí fica sem problema, porque tudo é feito para que o som fique a ser o melhor, mas quando você faz de uma maneira mais em casa, vamos dizer, tem que ter algumas dicas, enfin, tem algumas coisas que vocês podem melhorar. Eu gravo, por enquanto, no meu quarto, eu jogo um cobertor e eu fico por cima e eu gravo assim. E aí o som vai ficar melhor. Então, não sei se vocês conseguem fazer isso na escola, mas é uma dica legal. E se não, se vocês não tiverem, tudo bem, isso enfim, ficar com as dicas que eu dei mais cedo. Eu acho muito bom também deixar alguns minutos antes de começar a falar. Então, quando vocês vão gravar quanto com o microfone ou com o celular, você entra, você bota play e aí você dá, tipo, alguns segundos e aí você começa a falar. Porque se você começar a falar ao mesmo tempo que você já começar a gravar, não vai dar muito. Pode dar ruim, e aí quando você vai editar, às vezes vai atrapalhar, então é melhor deixar alguns segundos. E a mesma coisa no final, você acaba gravando sua fala, hop, e depois você desliga. Sobre o microfone, muito importante deixar ele bem perto da boca também, tipo, não gravar muito longe. Dependendo do seu microfone, também tem alguns que captam o som muito bem, outros, em geral, é melhor ficar perto. E quem tiver microfone, é legal também escutar com fones. Tipo, vocês vão se escutar falando ao mesmo tempo que vai estar gravando. Então é muito bom porque você vai poder escutar se está tendo um barulho, se você está falando bem perto do microfone, então, essas coisas. E o último ponto também é evitar fazer alguns barulhos. Às vezes a gente não se dá conta, mas você está falando e você começa a bater na mesa, ou sua perna começa a bater na caldeira, e aí faz micro barulhos, mas mesma coisa, depois é muito chato tirar e às vezes ficar se mexendo com a sua fala. Então,
realmente tentar ter isso, levar isso em consideração. Sobre a fala, não sei como vocês vão se organizar, mas o que eu recomendo é de já ter um roteiro com sua fala, com o texto já todo escrito. Bom, se vocês gostam de improvisar, pode ser interessante, mas aí vocês não vão saber quanto tempo vai demorar ou não. Então, acho melhor já ter um roteiro com tudo. E eu recomendo de tentar ler de voz alta o texto antes de gravar, para tipo deixar o texto ser mais fluido, ver se já que vocês vão também falar em francês, que não é a língua materna de você, então às vezes quando a gente fala, a gente erra, ou tipo tem uma palavra difícil de pronunciar e tal. Então acho bom treinar algumas vezes para tipo ver também se o que você escreveu faz sentido na fala, porque às vezes a gente escreve e na escrita tipo, fica legal, mas quando você começar a falar, fica difícil pronunciar e tal. Então, eu recomendo também uma frase, uma ideia, frases curtas. Não preciso começar a criar frases complexas para ajudar vocês. E também para não perder a pessoa que vai escutar. Também eu recomendo, quando vocês começarem a gravar, talvez vocês vão ficar um pouquinho estressada, enfim. Então, tenta várias vezes até você ver que você está lendo o texto de maneira fluida, natural. Às vezes demora um pouco, antes do texto sair do jeito que você está gostando. Dando um exemplo pessoal, quando eu gravei o podcast do Lab Jovens, eu escrevi a vinheta de abertura. E aí, quando eu gravei, eu vi, aquele momento que eu falo isso, não sei, não está indo muito bem. Aí eu fiz correções, eu modifiquei o texto, eu gravei de novo. E depois eu escutei e depois eu modifiquei de novo. Então, às vezes tem essas idas e voltas. O melhor é que já sai logo no início, mas, enfim, às vezes vocês podem fazer algumas tentativas e ver o que fica melhor para vocês. E última recomendação, às vezes é bom também, você grava, deu certo, pode tentar gravar mais uma vez para ter duas versões legais. E aí depois vocês vão poder escolher só uma, mas caso aconteça uma coisa, você tem duas versões que darão certo. Isso eu acho que também pode ser legal. Se vocês têm tempo, se vocês estão correndo e tipo tá muito em cima da hora, talvez melhor focar em uma versão só e seguir logo. Gravar uma entrevista. Então, a Laura me indica que vocês têm 3 ensaio e a entrevista. Então, tenho algumas recomendações, se for a escolha de vocês, de, por exemplo, fazer uma entrevista. Não sei se for com uma pessoa da escola, uma pessoa que, enfim, científica, enfim, qualquer pessoa. Eu sempre acho bom fazer e não bazar, fazer uma entrevista pessoalmente, mas às vezes no Brasil fica difícil, mas se for possível, eu acho melhor. Gravador sempre ligado, então mesma coisa, você botar play, você começa a gravar antes de começar a falar e deixar alguns segundos também. E também, durante a entrevista, evitar falar por cima do entrevistado, ou mesma coisa, começar a fazer barulhos com as mãos, com as pernas e tal. E eu sempre acho bom também dar essas dicas para as pessoas que você vai entrevistar. Porque às vezes as pessoas não sabem disso, e aí também pode, tipo, interferir no áudio. Então, acho bom repetir isso também. Se vocês forem gravar à distância, vocês podem gravar, por exemplo, no Zoom. Tem também um aplicativo que eu já usei que se chama Riverside.
É um aplicativo pago, mas vocês podem gravar 2 horas e é gratuito. Então, eu já usei de uma maneira sem pagar e eu tinha gostado bastante desse aplicativo, porque, igual o Zoom, você entra, eu estava vendo a pessoa que estava entrevistando, ela estava me vendo, e esse aplicativo grava o som da pessoa, o som, meu som, por exemplo, e aí, quando acaba a entrevista, eu consigo pegar o arquivo, mas só, por exemplo, só o som dela, que pode ser bom se vocês, por exemplo, querem só usar uma parte, um trecho da entrevista sem, por exemplo, as suas perguntas. Enfim, dependendo, mas eu acho que no Zoom também vocês conseguem gravar. E isso, avisar com antecedência o seu contato sobre as recomendações para a gravação. Então, não se mexer, não bater as mãos. Também eu acho bom quando você for gravar à distância de usar, por exemplo, também isso. E aí a pessoa tenta ficar falando perto do microfone. Se a pessoa tiver um microfone, ainda melhor, porque a qualidade do som no final vai ser melhor. Mas é isso, depende com quem você vai gravar e se a pessoa tiver ou não o material. Então, isso são as recomendações gerais, vamos dizer, sobre como optimizar o ambiente para deixar a qualidade, para tentar gravar numa qualidade boa. A segunda parte é sobre a parte então da edição, como editar. Então, o que você precisa para editar? Você vai precisar de um programa de edição. Tem o Audacity, que é um programa gratuito. Tem o Adobe, por exemplo, tem Adobe Audição. Eu uso esse, mas eu sei que o Audacity ele é gratuito, então pode ser uma boa alternativa. É o mais fácil. Talvez vocês conheçam outros programas de edição. Se alguém, não sei, no grupo já editou vídeo, talvez, enfim, vocês podem ver também se dá para editar o som. Basicamente, quem já editou vídeos é quase a mesma coisa com o som, só que você não vai precisar se importar com o visual, enfin, a imagem. Então, às vezes fica ainda mais fácil, mas tem que ter alguns cuidados que a gente vai ver agora. Então, a edição é que vai dar voz a seu podcast. Ou seja, antes de editar, vocês vão elaborar um roteiro, vocês vão talvez gravar uma entrevista e depois vocês vão gravar a voz de vocês, a fala, e vocês vão costurar para criar essa produção de radiofônica. Então, a edição vai ser meio que juntar todas essas coisas para tentar criar uma narrativa que seja melhor, que faça mais sentido para vocês. O que eu recomendo, o que eu acho muito legal antes de começar a editar, é de escutar, não sei, podcast, programa de rádios, que seja em francês ou em português, para ver o que vocês gostam de escutar, como é feito também. Às vezes é tipo escutar um podcast e anotar. Começou 0 até 0 e até 10 segundos entrou uma vinheta. E aí começa nessa vinheta entra o som e 5 segundos depois entra a fala da pessoa. Então acho muito bom tipo ver como isso é feito e ter algumas referências do que vocês podem gostar e querem se inspirar mesmo. Acho difícil a gente começar a fazer uma coisa nova sem ter referências e sem ter escutado essas coisas. Então, recomendo vocês. Podcast sobre meio ambiente, tem um que é bastante famoso no Brasil, que se chama Vozes do Planeta, que é feito por uma jornalista que entrevista várias pessoas, tanto científicas do que pessoas que compartilham a expertise.
dele sobre um assunto específico, então eu acho que pode ser dicas legais. Voltando ao assunto, então talvez na parte da edição vocês vão ter que focar mais na vinheta de introdução, talvez, na vinheta final, vinheta de introdução pode vir uma música junta com uma voz que você gravou. Depois vai ter o coração do episódio, então talvez juntar várias falas que vocês gravaram. E na vinheta final, tipo, resumir e talvez no final para anunciar que está acabando, botar uma música, etc. Também pode vir, por exemplo, se vocês querem criar um ambiente específico, não sei, vocês podem pensar gravar o som dos passeios, por exemplo. Aí vocês podem juntar isso na vinheta, ou pode ser o som, não sei, vocês estão indo gravar num lugar e vocês estão começando a gravar, sei lá, o som da rua antes de chegar no local, no ambiente, antes de começar a fazer a entrevista. A edição, ela permite várias coisas e vocês que vão escolher e criar um universo, o ambiente que vocês querem. Então, eu acho que tem várias possibilidades. Sobre os cuidados, que eu acho importante ter recomendações na parte da edição. Ter cuidado com o som das vozes. Quando vocês vão editar, depois vocês vão exportar o arquivo. Eu recomendo no formato MP3, que é o comum. E aí, às vezes, dependendo dos lugares onde vocês vão gravar, talvez tenha alguém que o som da voz de uma pessoa vai ficar mais alto do que uma outra. Então, acho sempre bom, uma vez que vocês vão exportar, escutar o áudio e ver se está tudo ficando no mesmo nível. E aí tem como, quando vocês vão editar, tentar corrigir se tiver diferenças. Então, tentar fazer com que o som esteja sempre no mesmo nível. Se vocês decidirem colocar música, ter cuidado que ela não atrapalhe a fala. Por exemplo, o início tem uma música e logo depois chega uma fala, fazer com que a música tenha um som menor para não atrapalhar mesmo. E exportar no formato, mas enfim, eu acho que a Laura já mandou nas recomendações como exportar e qual é o arquivo, o formato do arquivo que vocês têm que mandar. E o que eu falei mais cedo, então é isso, vai ser juntar as peças, tanto a gravação de vozes, alguns barulhos que você talvez decidiram fazer, algumas captações, barulho de rua, pássaros, enfim. E aí, música, contos, não sei, qualquer coisa. Tem um site onde vocês podem achar música que são livres de direitos, então que vocês podem usar sem problema, que se chama o Estúdio YouTube. Tem uma quantidade de música, é só baixar a música e depois botar ela no seu programa de edição e aí juntar as peças. Também algumas dicas se vocês decidirem fazer uma entrevista. Às vezes, quando a gente fala muito de em francês, pelo menos. Vocês podem decidir, por exemplo, deixar esses microfalas ou decidir cortar. Isso depende de cada pessoa, é uma escolha de cada um. Então, isso é possível tirar depois. E aí, última coisa também sobre a edição, se vocês tiverem um roteiro muito bem preciso, depois na edição, é só juntar as peças. E antes de acabar, eu estava querendo mostrar para vocês. Eu, por exemplo, estou usando o. Não sei se vocês estão vendo, mas eu mudei de lugar. Laura, dá para ver? Tudo C'est certo. toujours ton PowerPoint. Ah oui.
Alors, je vais partager. Desculpa, gente, eu vou compartilhar de novo. Ó, aqui. Acho que agora deu certo. Agora deu certo. Então, aqui eu estou usando um programa que se chama Adobe Audition, mas basicamente cada programa é mais ou menos similar. Então, só para mostrar para vocês, não sei se vocês já usaram ou não, mas em geral se apresenta desse jeito. Então, por exemplo, aqui tem uma pista. Pista um, pista 2, 3, 4. E aí vocês vão poder, por exemplo, juntar. Então, por exemplo, imaginando que eu quero começar uma nova coisa, eu vou nos meus documentos e eu vou baixar um arquivo, por exemplo, se for uma entrevista, você entrevistar uma pessoa, e aí vocês vão botar o arquivo aqui. Nesse arquivo, vocês vão conseguir dar cortes. Em geral, em cima da sua tela, tem as coisas mais básicas. Aqui é para cortar. Então, aqui, por exemplo, eu decido que eu quero só as primeiras segundas. Aí, você clica aqui e você cortou o seu arquivo em dois. Para mostrar para vocês, em geral, eu uso duas pistas. A pista principal, eu vou botar a entrevista ou minha fala. E em pistas mais embaixo, eu vou usar para colocar as músicas. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver que se eu começo durante as 8 primeiros segundos, eu decidi só botar uma música. E a partir de 8 segundos, tem uma fala que vai entrar aqui. E aí, depois a música vai acabar, depois de 27 segundos, e a fala vai continuar. O que eu recomendo para vocês, que eu acho legal, é tipo fazer uma pista só de fala e uma pista de música. Fazendo isso, vocês conseguem juntar a música com, por exemplo, a fala. Vocês podem também usar só uma pista e aí botar uma fala e depois uma música. Por exemplo, aqui eu poderia juntar aqui uma fala e depois uma música. Mas fazendo assim, eu não consigo juntar Enfin, eu consigo ter uma e depois a outra, mas não as duas no mesmo momento. Então é isso, e tentar fazer com que tudo seja o mais fluido possível. Por exemplo, vocês poderiam, não sei, decidir, eu quero usar o barulho, sei lá, que a gente gravou antes de começar a entrevista a pessoa. E aí vocês podem, por exemplo, botar o arquivo aqui e depois começar a falar da pessoa depois. Então, é muito... É como se vocês vão criar mesmo uma peça única a partir do ambiente que vocês estão querendo compartilhar com as pessoas. E eu acho que quem já editou vídeos é mais ou menos intuitivo. E quem nunca fez, também não é nada de muito complicado, tem que treinar um pouco ao início, mas basicamente o ferramenta mais importante é esse corte que vai permitir no áudio que vocês vão baixar aqui, cortar as partes que vocês querem ficar e as partes que vocês querem jogar por exemplo, no lixo, dizendo assim, e juntar com as músicas e as referências, outros trechos de ambiente sonoro. Então, é mais ou menos isso, gente. Não sei se vocês têm perguntas, se tem algumas coisas que não ficaram
clara, se vocês, enfim, ficam à vontade para perguntar. O aplicativo que a senhora acabou de mostrar era o pago? É, mas todos os aplicativos, eles seguem o mesmo padrão. Esse aplicativo, às vezes, o que é possível também, mas tem que botar os seus dados e tal, mas tem 7 dias, às vezes, gratuitos também. Então, vocês conseguem usar o aplicativo durante 7 dias, depois eles vão começar a faturar, mas se o... você cancela antes, aí você não paga nada. Certo. Merci beaucoup, Alice. On- Je pense que le lycée français a des questions. Oui, je voulais juste vous remercier. Désolée, on arrive un petit peu tard au début. En tout cas, on a tout suivi avec beaucoup d'attention. Voilà. Et merci beaucoup pour ces conseils très pratiques, très concrets, parce que bah, c'est ça, hein, l'enregistrement. Ah, desculpa, que estou falando em francês, perdão. Vou falar em português. Você precisa, não, que fale tudo em português, né? Hoje. Pergunto, Para mim, não tem sei. tanto faz. Pas de problème, comme vous voulez. Pode Ok. ser em francês. Vou tentar falar português direitinho, tá? Natália, você tem uma pergunta? Não? As alunas escutaram tudo bem e acho que já com esses conselhos vamos poder fazer a edição o melhor possível no prazo que ainda temos, né? Mas muito obrigada de parte de todos nós. Todas nós, são mulheres. Vocês já começaram a escrever o roteiro? Você já tem uma ideia? Na verdade, é a volta às aulas hoje mesmo. Então, Hum. estávamos de férias desde julho, finais de junho, desde junho, de fato, porque é o baccalaureat. Então, só hoje consegui ver as alunas, mas já entrevistaram as duas pessoas que tínhamos que entrevistar e fica por finalizar o roteiro, finalizar Uhum. totalmente e fazer a edição. A edição, ok. Isso. Ainda Então, fica você já tem bastante trabalho, né? o coração. Mas se você já tem as entrevistas, que é tipo, o Já temos material as entrevistas, exatamente. é, é muito bom. Depois criar ao redor, mas Uhum, é legal. isso. Por isso é muito boa essa formação hoje, porque já, é, como é a volta às aulas hoje, já dá um objetivo bem concreto com conselhos para finalizar mesmo. Sim, Isso. Obrigada. super. Muito bom. Obrigada a você. E vamos disponibilizar os PowerPoints. Alice, tu pourras nous envoyer Ouais, bien sûr. tes diapos. Vamos disponibilizar os replays também e os slides que a Alice usou. Brian, você tem perguntas? Você não está sem câmera, mas Brian. Loha, a Tereza está aqui do grupo do Oriente. A gente os meninos já fizeram a gravação do áudio, já fizeram a primeira versão da edição. Então, eu não sei se eu agradeço muito a exposição da Alice, foi muito boa também. Eu não sei se surgiu uma outra ideia para o grupo, mas assim, a princípio eu acho que só acrescenta aquilo que eu já tinha feito. Ótimo, muito bom. Então, se você já conseguir gravar, editar, é sempre bom. Agora que vocês têm bastante tempo, é bom de tipo deixar às vezes um tempo e depois escutar de novo e aí ver se tem algumas ajustes, dependendo de se vocês têm ou não tempo, mas então eu espero que foi também interessante para vocês se vocês já avançaram bastante. Uma perguntinha sobre o roteiro.
Você tem alguma dica, algum conselho importante sobre o roteiro para conseguir que alcance o público que seja ao mesmo tempo comovedor e eficiente? É dizer, estruturado, mas também com Uhum. essa, esse toque de sensibilidade, né, que vai favorecer a emoção do público. O que será a sua dica, por favor? Sim, então vocês têm duas entrevistas, é isso? Isso. Isso, mas acho que vou falar com as alunas depois dessa, dessa formação de hoje, porque começou a vê-las novamente, né? Mas acho que vamos adicionar um pouquinho também para introduzir uma coisinha também dos alunos da escola, sabe? Também. Mas é E muito às material para pouco tempo, né? Porque são 3 a 5 minutos, vamos ter que falar com elas para ver como organizamos tudo isso. Por isso, estarias interessada se você nos dá hoje alguns conselhos, por favor. Sim, eu acho que já que vocês têm as entrevistas então, vamos dizer, o coração do material, também tentar pensar num ambiente sonoro. Tipo, que tipo de música? Porque a música, eu sei disso porque quando eu editei os primeiros episódios do Lab Jovens, eu tinha botado uma música meio nostálgica. E aí as pessoas que escutaram me falaram, e aí eu depois me dei conta que, então, às vezes, que talvez não era a música mais adequada para que a gente estava querendo passar como emoção. Então, depende de qual é a ideia que vocês têm, que vocês pensarem. Eu não sei qual é o assunto de vocês, mas qual é a emoção que vocês gostariam que as pessoas sentissem escutando essa produção, além do conteúdo, sabe? Tipo, é para inspirar, é para informar. E aí, dependendo disso, eu acho que a música ela vai acentuar ou não. Às vezes a gente pode decidir de tipo fazer o contraponto, ou a gente pode decidir reforçar essa ideia. E eu acho que eh, também às vezes quando tem muita fala, ter um espaço de música, de vazio, pode fazer com que você pensa as coisas, dar um tempo eh, mais leve para quem escuta. Então, eu acho que o ambiente sonoro ele vai impactar muito. Eu acho que ele deixa as pessoas com impressão bem diferentes. É, e depois, sobre a parte mais da escrita, eu acho que dependendo de como você vai introduzir o assunto e juntar as entrevistas, é, também vai impactar bastante. Mas eu iria focar mais na parte sonora, eu acho, mais nesse ambiente mesmo. Muito obrigada. E isso, tentar pensar qual é a mensagem principal que vocês estão querendo divulgar. Eu ia partir dessa pergunta e depois focar no ambiente e depois focar na escrita também. Qual palavras escolher para apresentar quem, a entrevista de depois. Eu diria isso. Também sobre o roteiro, o que pode funcionar bem é falar da sua própria experiência. Por exemplo, agora tem muitos fogos no sul do país, perto de São Paulo, e se você quer, não sei, provocar emoções do público, acho que pode ser interessante falar da sua própria experiência, que você, não sei, está experimentando os fogos, por exemplo, e falar desse problema. Acho que pode ser interessante também falar de sim e se para tocar como o coração das pessoas que estão ouvindo, né?
Acho que também pode ser um método interessante, mas depende um pouco de se vocês vão fazer uma entrevista ou vai ser tipo um jornal. Acho que depende bastante do tipo de produção, né? É, eu super concordo com a Laura mesmo. A fala pessoal, ela às vezes toca mais. Ela inspira, vocês conseguem se botar no lugar da pessoa. Então, dependendo do assunto que vocês escolherem e do formato, funciona mesmo. Porque é verdade que nós queremos conscientizar também, é dizer, o problema é que tem muitos dados científicos, mas nem chega aos ouvidos dos cidadãos, né? Nem chega porque entre a saturação de informação, que temos todos os dias muita informação, e nem sempre conseguimos selecionar. Tem isso, e também, às vezes, o pessoal prefere nem saber, né? E é verdade que o problema da floresta, é dizer, a floresta não tem problema, mas nós criamos problemas com a floresta. É bom conscientizar para tentar achar um equilíbrio, né? Então, o nosso objetivo, precisamente também pela emoção, conseguir alcançar o coração do público para que os dados científicos, para que o lado racional consiga chegar aos ouvidos do público, porque senão não serve, infelizmente. Então, isso a música vai portar a voz e também é verdade que a atualidade, o que está acontecendo hoje, esses dias, é bom também lembrar para sensibilizar e aí assim chegar ao coração, né? Obrigada pelas dicas. Sim, eu só queria acrescentar, então, se para nesse objetivo, também quando você fala de como a Laura já falou, na verdade, mas usando o eu, o nós, aí não é só uma informação que não tem contexto, uma coisa que parece mais objetiva, é uma subjetividade, e às vezes isso pode tocar as pessoas. Então, talvez, começando no início, não sei se é um grupo só de adolescente, então usando o nós, explicando, talvez não a partir de dados, justamente, porque se as entrevistas vão focar nisso, aí não precisa puxar mais, mas voltando mais sobre o que elas sentem, as preocupações, por que escolheram esse assunto, voltando mais nesse lado individual, eu acho que pode funcionar bem. Pode funcionar mesmo. Ótimo, obrigada. Bon, j'ai une petite question. C'est peut-être plus. Enfin, bref. Est-ce que as entrevistas que vocês estão falando, na minha ideia, era tipo os alunos iam ter o papel de um cientista, uma pessoa que mora em tal lugar, falando em francês. Mas pode ser uma pessoa externa que a gente vai entrevistar, essa pessoa vai falar português. Eu acho que pode ser as duas, não sei, talvez não vai ser. Para mim, eu entendi que poderiam ser as duas coisas. Mas talvez. A pergunta é que se a pessoa que é entrevistada fala português, é isso, né? É. Na verdade, eu nem pensei nisso. Eu também, mas agora sim. Sim, porque vocês. Ok. Mas, Isabel, né, no caso de vocês é uma pessoa que fala português? De fato, é uma entrevista com uma pessoa que fala português e outra pessoa que fala francês. Temos Tá, as duas, os dois idiomas, né? tá bom. Tem Nós estávamos, um ou francês seja, que mora aqui no Brasil e um brasileiro.
nós estávamos pensando no Sedlan em deixar a entrevista em português e como todas as outras entrevistas que nós vemos em inglês e português, colocar uma voz por cima, deixar a pessoa falar em português e uma voz logo em seguida em francês dos próprios alunos, igual o que ela estava falando, como uma tradução. Ainsi pode Como ser também, só que vai alargar a produção, né? Mas eu vou ver com, eu não faço parte do júri, mas vou conversar com elas, com as pessoas que fazem parte, porque acho que pode ser só em português, porque, bom, se a pessoa não fala francês, tudo bem. Também pode ter a tradução, também, depois, como você falou, vou ver com as pessoas do júri, mas acho que sim, se tem a pessoa que fala português e depois a tradução em francês, vamos ter que alargar um pouco a duração da produção. Senão vai ficar bem, vai ser muito difícil como ter o podcast em 5 minutos. Acho que, bom, vou Mas ver é porque com. fosse um documentário que a gente já falasse em seguida em cima da fala da pessoa, como se fosse um francês por cima do que estava a É tipo dobrado, tipo assim, Alice, o que você acha? Você acha que não, sim, no rádio, na verdade, isso se faz também, né? Eu acho que funciona mesmo. Às vezes é mais trabalhoso porque vai ter que traduzir e talvez tenha uma fala que vai acabar mais rápido do que a outra, dependendo como vocês vão traduzir. Mas sim, funciona. Eu não, agradeço muito a pergunta que foi feita, porque nós achávamos fazer uma transcrição escrita e juntar com o documento. Não sabia que se tinha que traduzir tudo sempre em bilíngue, mas se precisar, vamos fazer. O único que efetivamente vai reduzir ainda mais o tempo do documento radiofônico, sabe? Devemos A saber única, o que fazer, é o único, e assim já nos adaptamos, tá? a única coisa é que eu acho que vai ser mais trabalhoso, porque vai ter que traduzir, gravar em francês e depois, na edição, juntar as duas vozes, uma atrás da outra e baixar o som. Mas, mas também funciona. É, eu vou ver com os membros do júri e vou tentar dar uma resposta até amanhã, tá bom? Assim vocês já sabem o que se pode fazer acho melhor perguntar e eu vou escrever uma mensagem para vocês amanhã, tá bom? Perfeito. Tá Obrigada. bom. Des questions, des commentaires, des... Kadi Diatou, vous avez écouté le podcast Lab Jovens de... Não, tá bom. Pas encore. Bah, c'est un bon exemple déjà. Je conseille, c'est vraiment super. Bravo Alice encore pour ce podcast. C'est Merci, vraiment Laura. super. Ce sont des jeunes são jovens e ativistas que falam do combate deles. São ativistas do clima brasileiros. Então, bom, são em português, mas acho bem interessante porque são muito inspiradores. E acho que vai chamar a atenção de vocês, como vocês são jovens, também ver como outros brasileiros atuam pela proteção do planeta. Acho bem interessante. C'est un super podcast, Alice. Ouais, merci beaucoup, Laura. E só para complementar, eles falam da experiência deles, então não é sobre dados, não é sobre. Não tem um olhar científico, enfim, é mais da experiência mesmo. E são jovens entre o mais novo, acho que ele tem 21,
E a mais nova, ela tem 30 anos. Então, é uma coisa mais de compartilhar a experiência, dúvidas, questionamentos, enfim, trajetória de vida, no coração é tudo a luta deles em prol do meio ambiente, mas de fato é sobre a experiência deles. Então, só queria complementar com isso. Uma das minhas alunas queria se expressar sobre esse podcast. Elas assistiram o podcast, o seu podcast, tá? Hã? Eu vou dar a palavra para ela. É a Ana Júlia. O único que temos uma câmera. Vou tentar. Vamos ver. Aí. Ana Júlia, pode falar. Me confirma se conseguiu ouvir, tá? Tá tudo certo. Tô vendo sim. Boa tarde. Eu achei muito interessante o podcast, porque realmente ele traz para a gente uma outra experiência, né? Que são de pessoas jovens e que são ativistas, que normalmente a gente não tem muito contato, né? A gente tem mais contato com dados científicos e tudo mais, mas nem sempre com relação à experiência pessoal de ativistas. E de realmente. Ah, muito obrigada. Desculpa, eu cortei, desculpa. Não, tudo bem, era só isso mesmo. Muito, eu fiquei. Tô feliz de escutar esses comentários, porque quando a gente faz, às vezes não tem logo em seguida a opinião das pessoas, então foi pensado para pessoas mais jovens, então espero que eles vão inspirar outras pessoas também. Merci Alice, merci a toutes e a tous. Tem mais uma pergunta, uma dúvida? E agora, não? Vocês estão prontos para gravar, editar e tal? Então, lembro que é até o dia 15 que vocês podem entregar a produção. Mas os professores já têm todas as informações sobre como mandar a produção e tal. Eu vou pesquisar, vou ver sobre essa questão da entrevista em português, se precisa fazer como a dublagem ou traduzir em seguida, vou ver. E é só isso. Muito obrigada, Alice. Merci beaucoup pour les deux ateliers. Obrigada a vocês e eu espero, enfim, vai dar tudo certo. Eu estou ansiosa para também, não sei se depois eu vou poder escutar, mas a produção de vocês Bien sûr, si. é muito curiosa. Et merci à toutes et à tous pour votre participation. Bon courage, boa sorte. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.